Meus irmãos, eu vos saúdo com a santa paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu queria convidar toda a igreja a abrir, na verdade, suas Bíblias comigo, na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 13. Finalzinho, 2 Coríntios, capítulo 13. Eu diria que na medida em que os irmãos forem encontrando, fiquem de pé para fazermos a leitura. Eu queria falar nesta noite sobre um tema muito importante, que é as bênçãos do culto cristão. Eu já tinha prometido em uma mensagem anterior falar sobre este assunto, e pela providência divina chegou a oportunidade. Eu falei 2 Coríntios capítulo 13, mas não falei o versículo. O versículo é o versículo de número 13 também, muito conhecido de todos nós, que diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Os irmãos podem sentar, e desde já esta palavra encontre lugar em nossos corações. Vou ver se é possível contar aqui com a ajuda da tecnologia, se bem que eu me atrapalho todinho quando eu uso esboço, mas vamos ver aqui como juntos podemos absorver aquilo que Deus tem para nós nesta noite. Meus irmãos, de acordo com a Bíblia Sagrada, nosso manual de fé e prática, Deus, por natureza, é um ser abençoador. Deus tem prazer em abençoar. A palavra do Senhor nos diz, no livro de Gênesis, capítulo de número 2, que após Deus ter concluído a sua obra de criação, Ele imediatamente a abençoou. Deus não somente criou todas as coisas, mas Ele fez questão de abençoá-las também. Quando a gente folheia a Bíblia um pouco mais à frente, no livro do profeta Jeremias, a gente vai ver que Deus fala para Israel que Ele tem prazer em abençoar. É dito lá em Jeremias, capítulo de número 29, versículo 11, que o pensamento de Deus para com o seu povo era um pensamento de paz e não um pensamento de trazer-lhes mal. Então não há dúvida de que Deus, Ele gosta de abençoar. Ele é um ser abençoador. E isso é tão interessante que no culto estabelecido pelo próprio Deus, não estamos falando aqui de qualquer reunião que se intitula culto. Estamos falando do culto conforme preceitua as Sagradas Escrituras. Um culto de adoração solene, feito com ordem e decência. E é exatamente no culto que Deus estabelece um lugar para abençoar de forma especial a vida do seu povo e a vida de quem quer que seja.
Ou seja, Deus não somente nos abençoa no nosso dia a dia, nos concedendo dádivas que nós não merecemos, mas principalmente no contexto do culto, Deus faz questão de reservar um momento para derramar suas bênçãos sobre a vida dos adoradores. Isto desde os primórdios, desde a antiga aliança. Se a gente abrir a Bíblia Sagrada no livro de Números, capítulo 6, nós vamos encontrar lá a bênção sacerdotal, que diz o seguinte: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça, o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Esta bênção era invocada pelos sacerdotes na antiga aliança, antes do Senhor Jesus Cristo vir a este mundo e fundar a igreja, edificar a igreja. Esta bênção era invocada sempre que os sacrifícios eram oferecidos a Deus, durante o dia e durante a noite. Vejam, meus irmãos, que conforme eu disse em mensagem anterior, em cada ato de adoração, em cada culto que nós prestamos a Deus, existem bênçãos de Deus para as nossas vidas. E veja que eu coloco a expressão no plural, eu não coloco a expressão no singular. Eu não estou dizendo aqui que Deus tem uma bênção para você. Eu estou dizendo aqui que quando você vem adorar a Deus na beleza da sua santidade, em espírito e em verdade, existem bênçãos que Deus dispensa sobre a sua vida. Porque Deus, quando dá, Deus dá com abundância. Deus não dá com mesquinhez. Desde o início do culto até o término do culto, Deus está ministrando sobre o seu povo as suas ricas bênçãos. Quando a gente entra pelas portas da casa do Senhor, a gente já é abençoado, porque a gente está na casa de Deus. E este lugar não é um lugar qualquer. Este lugar é um lugar, meus irmãos, especial. Como disse Jacó, aqui é Betel, é a porta dos céus aberta sobre nós. Por isso que Salomão diz: quando fores à casa do Senhor, entre reverentemente, guarda o teu pé, porque Deus está presente. Nós cantamos aqui no início do culto desta noite um belo hino que diz: Deus está no templo. E é verdade mesmo. E, meus irmãos, quando Deus está em um lugar, Deus não está à toa. Deus está ali para fazer algo grande, algo extraordinário. E, a princípio, o seu objetivo é nos abençoar. E essas bênçãos, elas são de caráter espiritual e de caráter também material, ressaltando, inclusive, que as bênçãos espirituais, elas precedem as bênçãos materiais. Não podemos esquecer deste fato, porque muitos têm invertido, colocando as bênçãos materiais à frente das bênçãos espirituais, e isto é ir de encontro à palavra de Deus. A palavra de Deus diz que Deus já nos abençoou através do seu Filho com toda sorte de bênçãos, não só material, mas com toda sorte de bênçãos espirituais, porque essas são eternas. Agora, como acréscimo, Deus também nos abençoa com bênçãos materiais. Por isso Jesus falou: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque as outras coisas que vocês precisam, o
muito mais, como diz o apóstolo Paulo, do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. E as bênçãos de Deus não se limitam à temporalidade desta vida. As bênçãos de Deus perpassam os séculos e perduram por toda a eternidade. Então, como eu estava dizendo, desde o início do culto, nós somos abençoados. Quando entramos na casa do Senhor, quando o culto começa, como é que o culto começa? O culto não começa com boa noite. Se o culto começasse com boa noite, já seria uma coisa boa. Mas o culto começa com a saudação na paz do Senhor Jesus Cristo. Esta paz que o mundo não tem para dar, mas Ele tem, porque Ele é o príncipe da paz. Todo mundo que está aqui nesta noite já foi abençoado quando entrou por essas portas e já foi abençoado quando recebeu a saudação do príncipe da paz, a saudação no nome de Jesus Cristo. Além destas bênçãos, existe o privilégio, meus irmãos, de falarmos com Deus. É outra bênção. Nos dirigirmos a Deus. O pastor Walter, aqui na sua oração inicial, frisou isto. Uma pessoa piedosa, uma pessoa atenta, percebe. Deve ter percebido. Ele frisou sobre o privilégio de estarmos aqui adorando a Deus, porque nós não somos dignos, meus irmãos, de estar aqui na presença do Senhor, por causa dos nossos pecados. Mas Deus é tão bom, Deus é tão grande, Deus é tão longano, meus irmãos, que Ele providenciou um meio de estar na sua presença sem sermos fulminados. E este meio não é outro a não ser a mediação do seu Filho Jesus Cristo, que está à sua direita, intercedendo por nós, enquanto estamos aqui adorando a Ele, para que a nossa adoração chegue até a presença deste Deus santo e bendito de forma suave e agradável. Através das canções, através das orações, nós estamos aqui falando com Deus. E quando a palavra de Deus ela é lida e é pregada, Deus responde a nossa adoração falando conosco, em resposta àquilo que nós oferecemos a Ele. E isto, meus irmãos, é uma bênção, é um grande privilégio, porque o culto é um encontro entre Deus e o seu povo e vice-versa. Não é um encontro com qualquer pessoa, é um encontro com o Criador do universo. Nossos ancestrais na fé, os puritanos, eles, na noite de sábado, quando estavam se preparando para o dia do domingo, que eles levavam muito a sério a questão da guarda do domingo. Eles diziam que o domingo era o dia do Senhor, não era dia para ir para a praia, nem para outro lugar, era dia para estar na casa de Deus adorando a Ele. E já às vésperas, no sábado, à tarde e à noite, eles se reuniam com a sua família e eles chegavam para os seus filhos e diziam: meus filhos, se preparem, porque amanhã nós vamos falar, nós vamos encontrar com o Criador. E a adoração que eles prestavam a Deus, meus irmãos, no século deles, deixa a nossa adoração no chinelo, na poeira, porque eles sabiam das bênçãos que estavam destinadas a eles quando fossem se encontrar com Deus, bênçãos espirituais e também bênçãos materiais. Teve um certo pastor batista dos Estados Unidos, também de outros séculos, que ele estava para ir pregar em uma igreja, tinha recebido um convite, e durante a semana em que ele ia pregar na sua igreja, a sua esposa adoeceu, e a semana foi se passando, e ao invés dela ir melhorando, se recuperando, a sua enfermidade foi se agravando. E é interessante que ele pegou o telefone, naquela época já tinha telefone, aqueles bem antigos, mas já tinha, para desistir de ir ao seu compromisso.
para o reino de Deus. E quando ele chega na sua casa, meus irmãos, ao invés de ele encontrar sua esposa acamada, moribunda, ele encontra sua esposa sentada, restabelecida, com uma poesia na mão, que dizia, meus irmãos, que falava sobre o cuidado de Deus. E o pastor pegou aquela poesia, leu aquela poesia e começou a se alegrar na presença de Deus. E deste episódio surgiu aquele hino que existe em nossos hinários: Deus cuidará de ti. Não desanimes o coração, Deus cuidará de ti. Põe tua angústia na sua mão, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti por toda a vida, na dor, na lida, se não te deixará, Deus cuidará de ti. Tudo isso porque ele foi para o culto adorar a Deus, não abriu mão do seu compromisso, priorizou a honra e a adoração ao Senhor. E quantos não têm vindo para o culto com dor de cabeça, com dor nas costas, meus irmãos, adoentado, com problema em casa, mas quando ele vem aqui, se derrama aos pés do Senhor, ao retornar para a sua casa, ele vê a bênção, ele vê o milagre, porque Deus é o Deus abençoador. A Bíblia diz que Deus é galardoador de todos aqueles que o buscam. Louvado seja o nome do Senhor. Não há Deus como este Deus. E não é preciso, meus irmãos, nós ficarmos correndo de um lado para o outro. Como o diácono Murilo, que eu gostei muito, por sinal, pregou nesta manhã, atrás de bênção, atrás disso, atrás daquilo. Quem vive correndo atrás de bênçãos, atrás de milagre, precisa ler a Bíblia. Porque a Bíblia diz que não é para a gente correr atrás das bênçãos, elas correm atrás de nós. Quando nós priorizamos o reino de Deus. E deixe-me, meus irmãos, falar que além de todas essas bênçãos que foram citadas, existem três que são as maiores que podemos receber em qualquer momento. Existem três bênçãos no culto cristão que estão anexadas no final da liturgia, que estão anexadas à chamada bênção apostólica, que são incomparáveis. E eu queria falar sobre cada uma delas, uma por uma, no tempo que eu tenho aqui. A bênção apostólica, meus irmãos, todos nós conhecemos. E ela diz, lemos, vamos agora reler. Ela diz: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Aqui nós temos três grandes bênçãos reservadas para nós no final do culto. Veja, eu falei que no início do culto a gente tem bênçãos, no meio do culto a gente tem bênçãos, e no final do culto nós temos as maiores de todas elas, que são as bênçãos invocadas na impetração da bênção apostólica. E a primeira delas é exatamente a graça do Senhor Jesus Cristo. Quando nós estamos, meus irmãos, recebendo no culto a bênção apostólica, a primeira expressão que a gente ouve é esta: a graça do Senhor Jesus seja convosco. Ora, irmãos, de acordo com a Bíblia Sagrada, o que é graça? Graça é favor imerecido, são dádivas que Deus nos dá que nós não merecemos,
Então, quando é dito assim, a graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco, na bênção apostólica, diga amém. Porque o que você está confirmando ali é que os favores imerecidos de Deus, espirituais e materiais, venham sobre a sua vida. E também você está confirmando que Deus lhe dê forças, que Deus lhe sustente, que Deus lhe dê a capacidade para enfrentar as dificuldades, as tribulações, os problemas que virão. É isso que estamos dizendo quando com o nosso amém nós confirmamos a graça do Senhor Jesus na bênção apostólica. Interessante que é exatamente a graça do Senhor Jesus Cristo o canal, que temos o canal pelo qual todas as bênçãos de Deus fluem sobre as nossas vidas. É por isso que a bênção apostólica não começa com o amor de Deus o Pai, mas começa com a graça do Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que teologicamente, na hierarquia da Trindade, não no sentido ontológico, que eu não tenho tempo para explicar isto, mas no sentido funcional, o Pai vem em primeiro lugar. É a primeira pessoa da Trindade Santa. O Filho é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. E o Espírito Santo é a terceira pessoa. Mas é interessante que o apóstolo Paulo, ele não coloca o amor de Deus, o Pai, em primeiro lugar, mas coloca a graça do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Por causa disso que eu estou falando. Porque a graça de Jesus é o canal pelo qual as demais bênçãos de Deus fluirão sobre as nossas vidas, inclusive o amor de Deus o Pai, inclusive a comunhão do Espírito Santo, inclusive todas as outras coisas que Deus tem para nós. Então a graça do Senhor Jesus Cristo é invocada sobre nós, irmãos. Os favores da parte de Deus que nós não merecemos, que precisamos, mas que nós não merecemos. Através de Jesus, através da sua mediação, através da sua intercessão, como eu falei anteriormente, enquanto nós estamos aqui alçando as nossas vozes para o alto, Deus lá de cima está dispensando sobre nós as suas bênçãos, porque tem alguém lá intercedendo por nós, e é Jesus Cristo, com toda a sua graça, com todos os seus méritos, com toda a sua perfeição. O apóstolo Paulo, ele diz aqui, um pouco mais anteriormente, no capítulo 12, que ele precisou da graça de Jesus. Ele estava passando por uma dificuldade, ele disse que tinha um espinho na carne que o atormentava, nós não sabemos o que é, não tem teólogo do mundo que saiba dizer o que era isto, mas sabemos que era algo que o atormentava. E ele disse que orou 3 vezes ao Senhor para que aquilo saísse, fosse retirado da sua vida. E sabe qual foi a resposta de Deus para ele? Está aqui no capítulo 12, versículo de número 8. Deus disse para o apóstolo Paulo: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Meus irmãos, tem muita gente que vem para o culto para receber uma bênção específica, e se não receber aquela bênção que tanto precisa, ele sai aborrecido, ele sai descrente de Deus, ele quer deixar a igreja. Mas, meus irmãos, a palavra de Deus diz que nem sempre Deus elimina as nossas dificuldades, mas uma coisa é certa: Ele nos dá graça, Ele nos dá força para suportá-las e para enfrentá-las. Amém? 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 Amém. Fica lá não. Porque tem gente aí, irmãos, que não tem a graça do Senhor Jesus Cristo para suportar as dificuldades do dia a dia, que são muitas. Essas 2 últimas semanas eu estou enfrentando um pepino atrás do outro. E se não fosse a graça de Jesus, a gente não suportaria. É por isso que tem muita gente se suicidando, dando cabo da sua própria vida. Mas a igreja, ela está de pé, porque ela confia na graça de Jesus. O mundo só pode contar. O mundo também pode contar com a graça de Deus, mas não com esta graça que é invocada no culto. Em termos de graça, o mundo só pode contar com a graça comum de Deus.
é uma distinção que existe na graça do Senhor. Esta graça comum, diz o próprio Senhor Jesus Cristo, Deus dispensa sobre todas as pessoas, sobre bons e maus, sobre pessoas honestas e pessoas desonestas. Diz o Senhor Jesus Cristo lá em Mateus capítulo 5, que Deus faz com que chova sobre justos e injustos, e o sol também se levanta e se põe sobre justos e injustos. Então, nesse sentido, pela graça comum de Deus, todos são abençoados, independente de vir para a igreja para adorá-lo ou não. E as pessoas estão aí, nesta hora, diante da televisão, ou em um bar, ou em qualquer outro lugar, às vezes até fazendo algo que ofende a Deus, não estão nem aí para Deus, mas elas estão ainda escapando, algumas estão até prosperando. Não é por causa delas não, é por causa da graça de Deus que é dispensada sobre elas. Agora não a graça especial, a graça comum, mas sobre nós, sobre a igreja, sobre o adorador, sobre o cristão, é dispensado muito mais do que a graça comum, é dispensado uma graça especial, que é a graça do Senhor Jesus Cristo. Graça que nos concede perdão, graça que nos concede comunhão com Deus, graça que nos concede salvação, graça que nos concede livre acesso ao Senhor. E tantas outras coisas que a gente nem imagina, como diz Paulo, coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e jamais penetrou no coração humano. Então, tudo isso, meus irmãos, é invocado sobre a igreja, quando a igreja está no culto e principalmente quando ela está no momento de encerrar o culto. Veja como Deus, Ele é um ser abençoador. Além da graça do Senhor Jesus Cristo, se invoca também na bênção apostólica o amor de Deus, o Pai. Esta invocação do amor de Deus é a invocação do amor ágape, um amor incomparável que está acima dos amores mais fortes que existem na face da terra, que são o amor eros, o amor do homem para com a mulher, e o amor também filéu, que é o amor entre amigos. O amor ágape é o amor incondicional, é o amor de Deus, é um amor altruísta, desinteressado, ou seja, não existe aquela coisa, meus irmãos, a gente está comprando as bênçãos de Deus. Dê tanto de oferta que Deus vai abençoar. Deus não é interesseiro. Deus não nos abençoa pelo que a gente pode dar a Ele. Deus nos abençoa porque Ele é abençoador em ponto final. Glórias sejam dadas ao seu nome. A gente não pode comprar as bênçãos de Deus e os dons do Espírito Santo. Isso é pecado, chamado de pecado da simonia. Simão, o mago, queria comprar o poder do Espírito Santo, oferecendo dinheiro aos apóstolos Pedro e outro, que eu não lembro no momento, eu acho que era João. E Pedro disse: que o teu dinheiro seja para a tua condenação, tu não tem parte desse ministério. Meus irmãos, nós não estamos aqui como muitos, como disse o apóstolo Paulo, mercadejando o Evangelho. Nós estamos aqui orando por dinheiro. Não é preciso ninguém pagar para que a gente faça oração. A gente não está aqui pregando para que alguém também nos pague para pregar, mas nós estamos aqui de livre e espontânea vontade, adorando a Deus juntamente com os irmãos, pregando por vocês, orando por vocês, porque nós temos aprendido de Deus que nós temos que ser altruístas, nós temos que ser desinteressados. Nós não podemos fazer as coisas por interesse, em busca de vantagens, como muitos têm feito, porque Deus não age assim, e nós que somos seus filhos, somos seus servos, não podemos agir também da mesma forma. Então o amor de Deus que é invocado na bênção apostólica é este tipo de amor, que faz o bem por simplesmente querer fazer o bem, não porque deve, não porque é obrigado, não porque vai ter lucro com isso. É um amor imutável, e tudo isso é invocado sobre nós na bênção apostólica. Este amor, nós sabemos, ele é o amor real. Diz o apóstolo Paulo no capítulo 5 da carta aos Romanos,
versículo de número 8, que Deus demonstra o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando nós ainda éramos pecadores. Nós já temos consciência de que Deus nos ama, e a prova maior não foi dada quando Ele nos deu uma cura, quando Ele nos deu um bem material. A prova maior foi quando Ele entregou o seu Filho para morrer por nós pecadores, ali na cruz do Calvário, para que nós não perecêssemos, mas tivéssemos na vida eterna, porque Deus nos quer para sempre na sua presença. Nós sabemos que Deus nos ama, não é preciso Deus dar mais prova alguma, mas vamos ser sinceros, no dia a dia, com as dificuldades, com os problemas que vão surgindo, às vezes nós passamos por uma fatalidade, passamos por uma situação ímpar, e nós começamos a esquecer desse amor de Deus demonstrado por nós ali na cruz do Calvário, que Paulo chegou ao ponto de dizer: se Deus nos deu o seu Filho, como é que Ele não nos dará graciosamente as demais coisas? Mas nós às vezes esquecemos, e pior, nós às vezes duvidamos do amor de Deus para conosco, e aí o Senhor, que é abençoador, Ele faz questão de reservar esta parte do culto para que o seu amor seja invocado sobre o seu povo, para que a gente não se esqueça de que Deus nos ama e nos ama muito, irmãos. E é exatamente esta percepção do amor de Deus para conosco, junto com a graça do Senhor Jesus Cristo, que vai também nos amparar, que vai também nos dar força para enfrentarmos as dificuldades de cabeça erguida. Porque a gente pode dizer, nas piores situações, se Deus é por nós, se Deus é por mim, ninguém pode ser contra nós. Pode se levantar quem se levantar, pode acontecer o que acontecer, mas Deus me ama, Ele é o meu escudo, Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza. Esse amor, meus irmãos, que já é uma realidade na esfera espiritual, deve ser experimentado por nós. É por isso que ainda no capítulo 5 de Romanos, versículo anterior, o versículo de número 5 também, o apóstolo Paulo diz assim: e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Veja, o amor de Deus já é real para nós, independente da gente sentir ou não, pelo fato do que Jesus fez por nós ali na cruz do Calvário. Mas Deus faz questão não apenas de afirmar, eu te amo. Deus faz questão não apenas de provar que nos ama. Deus faz questão que a gente experimente este amor no nosso dia a dia. E a gente pode sair do culto sabendo que há lá no céu um Deus que vela por nós. Nosso vizinho pode não gostar da gente, um parente pode não gostar da gente, mas tem alguém muito especial que nos ama, e é ninguém menos do que Deus. Por isso temos que dizer amém, quando a graça e o amor de Deus foi invocado sobre nós na bênção apostólica. E em terceiro lugar, é dito na bênção apostólica também, segundo Coríntios, capítulo 3, versículo 13, que a comunhão do Espírito Santo também seja conosco. Meus irmãos, se a graça do Senhor Jesus Cristo é o canal pelo qual as bênçãos de Deus são dispensadas sobre nós, a comunhão do Espírito Santo é a base pela qual estas bênçãos atravessam este canal. Eu não sei se você entendeu, mas eu vou procurar ilustrar. O canal pelo qual, vamos dizer, o tubo pelo qual as bênçãos de Deus chegam até nós, são canalizadas até as nossas vidas, é a graça do Senhor Jesus Cristo. Mas a comunhão do Espírito Santo é o que vai fazer com que estas bênçãos passem por esse canal e cheguem até nós. Por quê? Porque sem a comunhão do Espírito Santo, esse canal fica bloqueado.
você e também as suas bênçãos. A comunhão do Espírito Santo é este elo. Se a graça de Jesus é o canal, a comunhão do Espírito Santo é o elo. E quando nós não estamos em comunhão, na comunhão do Espírito Santo, que nos leva a ter vida íntima com Deus e também ter vida fraternal com os irmãos, as bênçãos ficam bloqueadas. Mesmo que Jesus esteja nos garantindo este acesso, uma vez que a Trindade toda é harmônica, irmãos. Pai, Filho e Espírito Santo trabalham em harmonia. Não é como alguém disse recentemente, que se o Pai não quiser, o Filho já disse está feito. O Filho encontra a vontade do Pai. Não. Pai, Filho e Espírito Santo estão trabalhando na obra da criação e na obra da redenção, procurando nos abençoar. Jesus é o canal e a comunhão do Espírito Santo é a base. Tanto é que no Salmo 133, a Bíblia vai dizer lá com todas as letras, que quando o povo de Deus vive em união, ali Deus ordena a bênção e a vida para sempre, porque Deus não opera onde não há comunhão. Comunhão é coisa do diabo, comunhão é coisa do homem. Aliás, divisão é coisa do diabo, divisão é coisa do homem. Mas o que é de Deus é a comunhão do seu Espírito Santo, que nos une a Ele e nos une também uns aos outros. Inclusive, a igreja de Corinto era carente do amor de Deus e Pai, era carente da graça de Jesus e era carente da comunhão do Espírito Santo. Era carente da graça, meus irmãos, porque se achavam muito espirituais, porque falavam línguas e outras coisas mais, ao ponto de achar que o que recebiam da parte de Deus era mérito deles. E Paulo escreve uma carta inteirinha, que foi a primeira carta, para reprovar essa atitude deles. Eles precisavam do amor de Deus o Pai, porque eles achavam que, porque tinham os dons do Espírito Santo, então eles já eram também cristãos de um nível maior, né? Até de um nível angelical. E Paulo vai escrever também o capítulo 3 da primeira carta aos Coríntios, para dizer que nada sem o amor importa, tem valor algum. E eles eram carentes da comunhão do Espírito Santo, porque embora eles se reunissem para adorar a Deus em um mesmo lugar, eles não viviam em unidade, eles não viviam em fraternidade, pelo contrário, viviam divididos dentro da própria igreja, uns dizendo eu sou de Paulo, outros dizendo eu sou de Apolo, outros dizendo eu sou de Pedro, e assim por diante. E Paulo escreve a sua primeira carta para corrigir todos esses abusos da igreja de Corinto. E aqui, no final da sua segunda carta, aquela mesma igreja, ele invoca essas três bênçãos sobre aquele povo, e estas bênçãos que foram destinadas a eles, também são destinadas a nós. O que é que nós queremos dizer com tudo isso? Quando nós falamos da importância da invocação da comunhão do Espírito na bênção apostólica, nós estamos falando o seguinte, que não adianta a gente vir, meus irmãos, para o culto, para receber a nossa bênção, o nosso milagre, seja ele de que natureza for, espiritual ou material, se nós não estamos realmente em comunhão com Deus, vivendo uma vida consagrada a Deus. Porque tem gente que quer ser abençoada vivendo no erro, vivendo no pecado. Como uma pessoa que eu ouvi recentemente, fazendo falcatruas, ensinando a outros a fazer também falcatruas, e no final ainda disse assim: fiquem com Deus. Como se Deus pactuasse com o erro, com o que é ilegal. E Deus não age dessa forma. Para termos as bênçãos dispensadas sobre nós, é necessário estarmos em comunhão com Deus. E essa comunhão é proporcionada pelo Espírito Santo. E é também necessário estarmos em comunhão uns com os outros. Porque, como diz o Salmo 133, já citado, Deus ordena a sua bênção e a vida para sempre, quando o seu povo está não apenas reunido, mas unido. É por isso que o salmista diz: como é bom e agradável viverem unidos os irmãos.
Por isso nós não podemos concordar com aquela ideia de que eu vim aqui para o culto para buscar a minha bênção. Isto é egoísmo, irmãos. Todos nós estamos aqui para sermos abençoados por Deus, e Deus quer abençoar a todos. Deus tem poder para abençoar todo mundo. A gente não é abençoado se a gente não buscá-lo, se a gente não quiser. Mas Deus está disposto a nos abençoar. Então, meus irmãos, concluindo aqui a mensagem desta noite, não há dúvida de que o culto é um momento de bênçãos. E em todo culto nós somos abençoados. Agora deixe-me concluir dizendo algo muito importante, além de tudo que já foi dito aqui. Preste atenção no que eu vou dizer agora. Se você não prestou atenção no que foi dito até agora, preste atenção no que eu vou dizer neste momento. Existe uma diferença e existe uma similaridade entre o culto do Antigo Testamento e o culto do Novo Testamento. No culto do Antigo Testamento, no culto judaico, era impetrada a bênção aarônica ou sacerdotal que nós já lemos em Números 6. E no culto cristão, no culto agora da Nova Aliança, é impetrada sobre o povo de Deus a bênção apostólica, em nome da Santíssima Trindade. É interessante que tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, o nome de Deus é invocado no final da adoração 3 vezes. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Era a bênção no culto do Antigo Testamento. O nome de Deus era invocado 3 vezes sobre o povo. Porque Deus não quer abençoar pouco, não. Deus quer abençoar muito. E no culto do Novo Testamento, meus irmãos, há também a invocação do nome de Deus 3 vezes. A invocação do nome do Pai, a invocação do nome do Filho e a invocação do nome do Espírito Santo. Você acha que isso é pouco? Não. Isto é muito. E o que é que nós queremos dizer com tudo isto aqui? É que o tamanho da tua bênção, no culto, na adoração, o tamanho do teu milagre, o tamanho da tua vitória, o tamanho da dádiva que você vai receber, não é do tamanho da tua oferta, não é do tamanho dos teus méritos, não é do tamanho nem mesmo da tua fé, não é do tamanho do teu problema, o tamanho da tua bênção, do teu milagre, quando você vem ao culto adorar verdadeiramente a Deus, é do tamanho do teu Deus. É pouco, irmão. E tem gente que ainda não quer vir para o culto. Não conheço uma pessoa que veio para o culto e perdeu com isso. Mas já conheci muita gente que perdeu por não ter vindo ao culto. Já falei em outras oportunidades, não sei se está gravado, mas vou repetir aqui. Já conheci pessoas que foram para a festa com os 2 olhos e voltou com o olho. Foi com as 2 pernas, voltou com uma perna. Foi vivo e voltou morto. Mas eu não conheço alguém que tenha ido para o culto para vir prejudicado. Ele só é abençoado porque Deus está presente para abençoar. Receba a sua bênção em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Por que o povo não está pulando com isso, meus irmãos? Deveria estar dando pulo, deveria estar fazendo aviãozinho, deveria estar aqui saltando no pé só, porque o tamanho da tua bênção é o tamanho do teu Deus. Eleva isto, não é o cubo não. Eleva isto, não é o quadrado não. Eleva isto ao infinito, porque o tamanho do teu Deus é infinito. E você vai receber a bênção daqui a pouquinho já. Não sei se é do pastor Eudo, não sei se é do pastor Valdemar,
bênção que Deus já reservou para você. Que Deus, não vou pedir nem para Deus nos abençoar não, mas que Deus, meus irmãos, conserve em nossa mente e em nosso coração tudo isso que foi dito nesta noite, tudo que foi feito neste lugar, porque nós somos abençoados e somos muito abençoados, somos infinitamente abençoados. Fique com o Senhor e na sua santa paz.